queria trazer uma palavra aos irmãos, ainda fechando esse primeiro bloco da nossa vigília. E o texto que eu quero ler com os irmãos está no Evangelho de Lucas. Mas antes disso, eu quero compartilhar com os irmãos sobre um tema: preparando o caminho para o avivamento. Nós todos sabemos das dificuldades pelas quais nós estamos passando, mas uma coisa tem que ficar muito clara para nós cristãos. Quando Jesus disse que a igreja é luz do mundo e sal da terra, ele não usou essas metáforas de um modo aleatório. A luz é para apontar o caminho. A luz é para servir de baliza. Então a igreja, ela tem uma função importantíssima na sociedade. O papel do sal é preservar, é dar sabor. Se as coisas estão ruins no Brasil, em qualquer lugar, imagine sem a presença da igreja cristã. Ou seja, a presença do sal que preserva. Isso aqui estaria completamente apodrecido se não fosse a presença do povo de Deus, os remidos, os filhos da luz. Observe que a história vai dar para nós algumas lições importantes que vão ficar claro para nós que a questão não é só política, a questão de natureza espiritual também. Alguns dados. Hoje nós sabemos, por exemplo, que a Escócia é uma das grandes nações do mundo. A Escócia. Mas por muito tempo a Escócia era o fim do mundo. Nem os romanos lá chegaram, nem quiseram chegar. Altas montanhas, um país empobrecido, de gente ignorante, 92% da sua população analfabeta, até que o evangelho penetrou aquele país. E a Escócia, pobre, ignorante, de bárbaros, não é? Violenta, se tornou a grande Escócia, que hoje faz parte do Reino Unido. E de lá nós temos grandes personagens na área da economia, o pai da economia escocês, nós temos cientistas os mais diversos, a igreja experimentou um poderoso avivamento. Quantos missionários de lá saíram? O homem que trouxe a escola bíblica dominical para o Brasil era um escocês, o Robert Calley, amigo pessoal de Dom Pedro II. Missionários, teólogos notáveis, escoceses. Ou seja, o evangelho causando impacto na sociedade. Isso no século XIV, século XV, século XVI, sobretudo no século XVIII, houve um grande avivamento na Escócia. Um número mais recente, um dado mais recente, a Coreia foi destruída completamente na década de 50. Não ficou um prédio em pé. A península da Coreia, ela foi completamente dividida. A parte do norte ainda está sob a mão de ferro dos comunistas. É um país empobrecido, um país miserável, sem liberdade. E a parte do sul prosperou. Eles começaram a reconstruir a nação dos escombros, com a ajuda do Ocidente, mas começaram a reconstruir. Até que houve um grande impulso nesse processo de reconstrução da nação, quando os missionários pregando o evangelho, desde essa retomada na década de 50, em 1978 houve um grande avivamento na Coreia do Sul. E nós sabemos dos grandes movimentos missionários da Coreia, igrejas grandes, poderosas, igrejas realmente que têm sido uma bênção no mundo inteiro. E hoje a Coreia é um país avançado, próspero, a educação, a saúde, ou seja, o evangelho causando impacto na sociedade. Qual o problema do Brasil? O problema do Brasil, entre outros, irmãos, é que nós temos uma igreja que é grande, do ponto de vista numérico, mas é uma igreja que está dando muitos sinais de fraqueza moral, de decadência espiritual. É uma igreja ensimesmada, uma igreja que não tem diálogo com a cultura, uma igreja que não causa impacto na sociedade. Não é que não causa, ela não causa tanto quanto deveria causar. E nós precisamos de uma igreja viva, de uma igreja pungente, de uma igreja cheia do Espírito, de uma igreja que sirva a Deus com entendimento, não é uma igreja que dá salto no escuro, que dá cambalhotas, uma igreja que tem entendimento da doutrina e que essa doutrina possa transformar o caráter, que tem implicações para a cultura. Um missionário na Índia chamado Stanley Jones disse o seguinte, observe o que ele falou. O maior inimigo do cristianismo não é o ateísmo, nem o budismo, nem o hinduísmo, nem o islamismo, nem o materialismo, nem o romanismo, tampouco o espiritismo, é o subcristianismo.
O que é que esse homem está fazendo? Ele é um missionário metodista na Índia. A Índia, que é o maior país democrático do mundo, né, em termos de percentual de pessoas. Quando ele chega na Índia, ele vê aquele cenário todo e ele vai falar, olha, qual o grande problema aqui? O grande problema é que nós temos uma igreja que é subcristã. O grande problema é que há muitos cristãos, mas vivendo aquém da proposta do Evangelho. E essa primeira palavra que eu quero trazer aos irmãos é no sentido de levar o entendimento de que, entre tantas necessidades, a maior de todas é que a igreja evangélica no Brasil experimente um genuíno avivamento. E não a igreja abstrata, mas você experimentar um genuíno avivamento. O avivamento não é para o não cristão, o avivamento é para o crente. Só recebe nova vida quem um dia já teve vida. E muitas vezes nós vivemos uma vida letárgica, uma vida em que falta mais afeição, mais devoção, mais santidade. E nós precisamos pensar nisso. E é sobre isso que eu quero conversar com os irmãos. Partindo do pressuposto do que disse Jesus lá em 1 João. Palavra de João. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Ou seja, não é apenas uma questão cognitiva, de doutrina, teologia. Essas verdades do Evangelho devem moldar a nossa vida, o nosso modo de viver, o nosso modo de pensar, e isso vai causar impacto em nossa sociedade. Nós não podemos promover o avivamento não é uma questão de magia, 7 sextas-feiras ou um mês orando, o avivamento vai acontecer, é só Deus que pode promover o avivamento. Historicamente, é uma ação soberana de Deus, é um derramar de uma graça especial. Agora, nós podemos preparar o caminho. Historicamente, como é que nós preparamos o caminho? Quando cada um dos filhos e filhas de Deus busca o Senhor, conformar a sua palavra, busca confessar seus pecados, busca ter uma vida de maior intimidade e comunhão com o Senhor. E em Lucas há um texto que é a palavra, a pregação do maior profeta, o último dos grandes profetas, João Batista. O texto vai dizer o seguinte, lá em Lucas 3, versos 3 a 6. Se você quiser, pode abrir a sua Bíblia e acompanhar. Talvez também seja projetado. Mas o texto está lá em Lucas 3, versos 3 a 6. E aqui nós vamos encontrar algumas verdades sobre a maneira como nós podemos preparar o caminho para o avivamento, pessoalmente, e a igreja como um todo. Lucas 3, verso 3 a 6. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. É uma linguagem que isso é estranho para nós, não é? A linguagem que João usa, a linguagem que ele empregava nas suas poderosas mensagens. Eu queria fazer aqui algumas aplicações a partir dessa linguagem topográfica que ele usa aqui no sermão. Devemos aterrar todos os vales. O que é que significa aterrar todos os vales? Numa aplicação prática, a nossa vida ela é cheia de depressões. Há elementos côncavos na nossa vida, vales, covas, vãos existenciais. E o que são esses vales na nossa vida? O que é que são esses lugares que precisam ser aterrados? Vícios, pecados, manias, coisas próprias da velha natureza, esses vãos existenciais que precisam ser aterrados, sepultados pela graça de Deus. O avivamento começa quando cada um de nós se apresenta diante de Deus e fala: Senhor, transforma a minha vida. Nem todos aqueles que pertencem a um hall de membros de uma igreja são salvos. O céu vai ser um lugar de muitas surpresas, porque existe o nominalismo, o cristianismo nominal, existem aqueles que se acostumam com o sagrado. E foi Jesus quem disse que a igreja é mista, composta de joio e trigo, e que o soberano da seara vai dividir no grande dia. Razão pela qual nós precisamos nos apresentar diante do Senhor,
Falar, Deus Santo, aterra os vales em minha vida. Santifica a minha vida, porque uma marca do salvo, uma marca do remido, uma marca do Filho de Deus, é que ele tem uma vida santa, que não é perfeição, mas é processo permanente de santificação. Portanto, devemos abandonar ciúmes, amarguras, ódios, ressentimentos, toda prática pecaminosa que não está em harmonia com a palavra de Deus. E uma coisa muito comum e lamentavelmente presente nas igrejas e que nós precisamos ponderar é a indiferença. Essa palavra tem martelado na minha mente, indiferença. O que significa isso? Nós ouvimos o Evangelho, nós ouvimos os valores do reino e muitas vezes não há reverberação no nosso coração, não há eco, não há resposta. Muitas vezes nos apresentamos como indiferentes. Uma das partes mais difíceis no culto, no meu modo de enxergar, é o momento em que nós cantamos. Essa é uma das partes mais difíceis. É porque nós podemos ligar o automático e cantar verdades gloriosas sem nenhuma afeição, sem nenhum senso de maravilha, sem nenhuma compreensão do que é a graça de Deus. Não é? Alvo mais que a neve, sim, teu sangue me torna mais alvo do que a neve. O cara canta aquilo ali porque já está na memória, mas não consegue compreender que se não fosse o precioso sangue vertido na cruz, a ira de Deus, a justa ira de Deus estaria sobre você hoje ainda. Então, muitas vezes, falta a nós essa afeição. Somos indiferentes. Houve um homem chamado Charles Peace, um inglês, jovem, mas desde cedo criminoso. E ele foi sentenciado à morte. Em país sério, o criminoso é punido. E ele foi sentenciado pelos crimes que cometeu. E por praxe, por a Inglaterra ser um país fortemente influenciado pela fé cristã, havia ali um capelão que iria apresentar àquele homem o evangelho e chamá-lo ao arrependimento antes da sentença de morte. E o capelão foi cumprindo o praxe, lendo o livro de oração comum, que é o livro da Inglaterra. E lá você tem todos os documentos. Quando você vai visitar um doente, quando você vai visitar uma família enlutada, quando você vai fazer um ofício fúnebre, quando você vai dar uma orientação a um criminoso que vai ser sentenciado à pena de morte, está tudo lá nos documentos da igreja anglicana. E o reverendo lá, o pastor, ele começou a ler aquilo, mas inadvertidamente, no automático, enquanto o homem estava sendo conduzido para a sentença de morte. E aí, naqueles minutos antes, o homem disse o seguinte para aquele pastor anglicano: se eu acreditasse nisso, em que você e a igreja dizem crer, eu andaria por toda a Inglaterra só para salvar uma alma. E se preciso fosse, iria de joelhos, mesmo que a superfície dela fosse coberta de cacos de vidro, e acharia que teria valido a pena. Por que é que nós não temos essa mesma disposição de Charles Peace? É porque nós somos muitas vezes indiferentes a essas gloriosas verdades do Evangelho. Nos acostumamos com o sagrado. Achamos que graça é um dever de Deus, quando na verdade Deus não deve nada a nenhum de nós. Isso é uma falha grave acerca da qual nós precisamos nos apresentar diante de Deus e pedir: Senhor, tenha misericórdia, que eu jamais seja indiferente à Tua graça, ao Evangelho, à Tua palavra. Molda o meu coração, transforma a minha vida. 1 João 2,6 diz assim: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. E se tem uma coisa que está muito presente na vida de Jesus, duas coisas em relação a Deus. Jesus Cristo é o nosso modelo em todas as coisas. Ele tem uma relação de reverência com o Pai e de intimidade. Reverência e intimidade. Deus é nosso Pai, mas sempre será nosso Senhor. Pai e Senhor. Você deve a Ele reverência e também pode desfrutar de intimidade. Nunca podemos ser encontrados de modo indiferente diante de Deus. Precisamos nos apresentar diante dEle. Veja o nosso culto, os nossos cultos. Muitas vezes o nosso culto não é uma oferta. Muitas vezes é uma ofensa. É por isso que nós precisamos orar: Senhor, aterra os vales em minha vida. Ou seja, transforma o meu coração.
E um dos elementos é essa indiferença presente na igreja cristã. O segundo elemento na pregação de João Batista é o seguinte: devemos nivelar todos os montes e outeiros. O verso 5 diz ainda: todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Há montes que são obstáculos à graça de Deus em nós. Não é que Deus está limitado ou refém do ser humano. Deus é soberano. Como nós lemos, quando Deus quer agir, não há quem possa impedir, disse o profeta Isaías. No entanto, por alguma razão que nos escapa e nos foge completamente a compreensão, Deus age em resposta à ação do homem também. E muitas vezes esses montes é como se impedissem a ação divina. E que montes são esses? Os nossos pecados. E dos nossos pecados todos, aquele que é mais ofensivo, que é o orgulho, que é o gestor, o útero, de onde todos os demais pecados brotam. E o orgulho é tão terrível, como disse C.S. Lewis, que ele disse assim: foi pelo orgulho que o demônio tornou-se demônio. O orgulho conduz a todos os outros pecados. É o mais completo estado de alma ante Deus. Eu pergunto aos irmãos: há alguém aqui em sã consciência, em sã juízo, que poderia dizer: eu não sou orgulhoso? O que varia em mim, você e nós todos é o grau, mas todos nós somos seres malignamente orgulhosos. E nós precisamos entender que o orgulho não é um mal contra o qual aplica-se uma vacina de dose única. O orgulho é um pecado gestor de todos os demais pecados que a gente precisa combater todo dia e o dia todo. Porque o orgulho pode levar muitas pessoas à mais completa ruína. É o livro da Escritura do Antigo Testamento que diz que Deus resiste ao soberbo. Deus, ele mantém distante o homem soberbo. Um missionário nosso na África do Sul, fazendo um trabalho entre os Zulus, uma tribo que foi alvo de um avivamento poderoso, muitos deles se converteram. O nome dele era Erlon Stegen. Ele estava orando com um grupo de Zulus dentro da sua casa, naquele contexto do apartheid, da segregação racial. E ele não tinha problema com isso. Então ele estava lá, ele branco, entre os negros, evangelizando, ganhando pessoas para Cristo. Só que veio uma comitiva de outra região, e de repente ele está na sala da casa dele com um grupo em oração, a janela está aberta quando ele vê de longe o carro vindo. E aí ele vai e fecha a janela, para que ninguém o visse ali com negros. E quando ele foi fechar a janela, o Senhor falou com ele: se você fechar a janela, eu saio. Ele se ajoelhou e falou: Senhor, perdoa-me pelo meu grande orgulho, Senhor. Eu não posso ter vergonha daqueles a quem o Senhor ama e que são meus irmãos. Como o orgulho é sutil em nossa vida. Nós precisamos pedir ao Senhor: Deus, aterra os vales, mas também nivela os outeiros. Há muitos montes pecaminosos que têm impedido o nosso crescimento espiritual. Para citar aqui dois grandes servos, dois joões de Deus, o John Owen diz assim: coloque o seu coração na cruz de Cristo e você não encontrará espaço para o pecado. Coloque o seu coração na cruz. É somente pelo sangue, a cruz bendita de Jesus, que nos humilha para depois nos levantar. Ela nos humilha dizendo: você não pode salvar a si mesmo, você não tem como vencer o pecado por você mesmo, você é filho de Adão. E quando nos humilhamos diante do Senhor e suplicamos por sua graça, aí sim, Ele nos levanta e mostra o seu poder, o poder que se aperfeiçoa na fraqueza. O Stott diz: nada na história ou no universo diminui tanto o nosso tamanho como a cruz. Todos nós temos ideias exageradas a nosso respeito, especialmente no que se refere à justiça própria. Até que visitemos um lugar chamado Calvário. E lá, aos pés da cruz, que voltamos ao nosso tamanho normal. Não há homens arrogantes diante da cruz. Diante da cruz todos somos pequenos e dependentes da graça de Deus. Por isso devemos orar: Senhor, quebranta o meu coração orgulhoso. Não devemos temer nada mais exceto o orgulho, porque é pelo orgulho que o inimigo penetra e faz as destruições todas. Gálatas 6,14, vamos ler juntos? Mas longe de mim
gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Crucifique o seu ego. Mantenha-se fiel ao Senhor, aos pés da cruz. O sermão de João aponta outra coisa interessante aqui. Devemos retificar e endireitar os caminhos tortuosos. Ele usa essa linguagem de aterrar o vale, de nivelar os outeiros, e agora ele fala de retificar, de endireitar os caminhos tortuosos. Os caminhos tortuosos serão retificados. E João era conhecido como o pregador, o profeta do arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. Como é que a igreja pode levantar a sua voz profeticamente contra um país de corrupção sistêmica, endêmica, entranhada na sua medula, se a própria igreja, muitas vezes, ela é encontrada praticando coisas que ofendem ao Senhor? Então, antes de chamar o Brasil ao arrependimento, quem tem que se arrepender é a igreja, é você, sou eu, somos nós. Aqueles que lá estão em Brasília, que nós somos tão ávidos em condenar e devemos, pelos frutos se conhece uma árvore, nós podemos e devemos reprovar as obras más. Mas muitas vezes esquecemos de que Brasília é só um recorte 3x4 do que é o povo brasileiro, do que somos nós. É por isso que quando Daniel, naquele capítulo 9 do seu livro, ele ora pedindo a Deus perdão, ele não diz, Senhor, perdoa o pecado dessa gente. Ele fala, Senhor, perdoa os nossos pecados. Somos nós que nos temos rebelado contra o Senhor. Então não são apenas os políticos de Brasília, somos nós que temos pecado contra o Senhor. Nós precisamos mudar de vida. Nós precisamos realmente andar diferente. E aí, duas coisas interessantes aqui. Remover máscaras. Nós precisamos remover algumas máscaras na nossa vida. Duas delas. A primeira é a máscara da piedade. É mais fácil parecer ser santo do que ser santo. A Bíblia diz que Moisés, e quem faz esse comentário é o próprio apóstolo Paulo. Paulo diz que Moisés, e vocês conhecem a história, né? Moisés, quando foi ao monte e teve aquelas experiências extraordinárias com Deus, quando ele voltou, o povo olhou para o rosto dele e viu luz, viu glória. O rosto de Moisés brilhava. Só que com o passar do tempo, aquela luz começou a diminuir. E o que é que Moisés fez? Colocou um véu, para ninguém perceber que a luz estava se apagando. E muitas vezes nós vivemos de experiências passadas, com o véu sobre a face, para esconder que nós não somos mais do que um dia nós fomos. O maná de ontem não serve para hoje. Você precisa todo dia pedir ao Senhor que resplandeça sobre o seu rosto a luz dele, a glória dele. Não viver de máscaras de piedade. Máscara de autoconfiança, como Pedro, achando que é bom demais. Quando Jesus disse para Pedro, olha, você e os seus amigos vão ser tentados a me abandonar. Ah, Senhor, essa gente aí é vacilante, mas eu estou com o Senhor para tudo. Eu estou disposto até a morrer. E aí Jesus disse para Pedro, Pedro, o diabo me pediu você, me pediu para te peneirar, como um trigo. Mas eu orei por você, para que você se converta e fortaleça os seus irmãos. Ou seja, muitas vezes nós achamos que somos bons demais. Você é salvo pela graça e permanece no Evangelho pela graça. Porque se Deus não segurar a sua mão, você está fora. Porque você continua filho de Adão. É filho de Deus, mas há um Adãozinho aí dentro também. 2 Coríntios 8, 21. O que nos preocupa é o que, irmãos? Proceder honestamente. Não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Em outras palavras, Deus está chamando o seu povo à integridade diante dele e dos homens. Aterrar os vales, nivelar os outeiros e endireitar os caminhos tortuosos. E por fim, devemos aplanar os caminhos escabrosos. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. O que são caminhos escabrosos? Basta andar nas ruas de Mesquita. Você vai descobrir o que é um caminho escabroso. Já viu como é que a gente está andando de carro agora? A gente está andando assim, ó, contramão, sobe na calçada, faz assim. Porque não temos mais ruas com buraco, temos buracos com asfalto. Alguns lugares têm asfalto. É mais ou menos isso.
a coisa fora do lugar. Então há muita coisa em nossa vida que está fora do lugar. E a gente tem que fazer o quê? Ajustar. Então você ama o seu país, você quer ver o seu país melhor, sabe qual é a sua maior contribuição? Seja luz, seja sal. Permita que no seu trabalho, na sua faculdade, na sua rua, nos seus familiares, que as pessoas vejam Cristo em você. Não Adão em você, mas Cristo em você, Cristo em nós. E aqui algumas coisas na mensagem, se você continuar lendo depois, lá o texto de Lucas 3, os irmãos vão observar o tom da mensagem de João. O que João estava querendo dizer com retificar os caminhos escabrosos, aplanar? João tinha lá uma mensagem clara, não era uma coisa assim abstrata, não. E aqui algumas coisas que João, está lá na mensagem de João. Primeira coisa, generosidade. Lucas 3, 10 e 11. E o que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. E João dizia, quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Você quer imitar Cristo, você quer encarnar o Evangelho, seja generoso, João está dizendo. Ele não está falando para você fazer votos e votos e votos, João está falando coisa simples. Em tese simples. O que a gente deve fazer, João? Seja generoso. Você vive num país onde é farinha pouca, meu pirão primeiro. Seja generoso, João está dizendo. E mais, honesto, honestidade. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. E eles perguntaram, mestre, e nós? O que devemos fazer? João respondeu, fácil. Não cobrem nada além do que lhes for estipulado. Honestidade. Não é esse um grande problema nosso? Nós precisamos, irmãos, mostrar para o mundo que ser cristão é ser íntegro, é ser honesto. E João segue. Justiça nos relacionamentos. Então alguns soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu, não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, contentem-se com seu salário, nada de propina, nada de extorsão, nada de jeitinho brasileiro. Sejam justos, aí sim, vocês vão glorificar o Senhor. Integridade, ele está falando sobre isso, integridade na palavra. Verso 14, ele está falando sobre não aceitação de suborno e propina, ele está falando sobre mudança de vida, irmãos. E eu oro para que Deus derrame um avivamento no Brasil. Esse avivamento acontece na igreja. E quando a igreja é cheia do Espírito Santo, quando o poder da graça é derramado sobre o seu povo, Senhor, então o Brasil inteiro vai ser impactado com isso. Devemos pedir ao Senhor que use as autoridades para promover algumas mudanças políticas, sociais, econômicas, mas as mudanças morais e espirituais é da competência da igreja chamar para si a responsabilidade e mostrar. Que Deus nos ajude para a bendita glória do seu nome. Amém? Vamos orar? Curve a fronte, vamos falar com Deus. Eu queria que você, onde você está, fosse sincero com o Senhor. Abramos os nossos corações. Nós sabemos quem nós somos. O fato é que nós precisamos, nós que afirmamos permanecer nele, nós devemos andar como ele andou. Nós precisamos aterrar os caminhos, corrigir os caminhos, aplanar os montes. Precisamos de mudança em nossa vida. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, misericordioso Deus, quebranta o nosso coração. Livra-nos de nós mesmos. Nosso coração é altivo e soberbo. E só mesmo o poder da Tua graça é capaz de suprimir o velho homem em nós. Nós rogamos, Senhor, que esta palavra, de alguma maneira, seja usada pelo Teu Santo Espírito para chamar homens e mulheres nesta noite ao arrependimento, a mudanças. Nós precisamos, como filhos da luz, resplandecer como astros, como luzeiros neste mundo em trevas. O problema da nossa nação é que há muitos homens e mulheres sem honra, sem dignidade, sem integridade. E nós precisamos encarnar o Evangelho e mostrar ao mundo que o poder do Senhor é capaz de transformar o coração dos homens. Abençoa os meus irmãos e irmãs, cada um aqui tem sua luta, seus vícios, seus pecados, suas fraquezas. O propósito dessa palavra não é humilhar, Senhor,
mas é chamar-nos ao arrependimento para uma vida nova. Por isso, Senhor, transforma o nosso coração, nossos relacionamentos, nossa postura diante do Senhor e dos homens. Que cada um aqui, Senhor Deus, possa sentir-se chamado por Ti a uma vida de maior comunhão e intimidade com o Senhor. Renova a nossa vida. Que o Teu Espírito complete a boa obra que começou. Que esta igreja, Senhor, seja avivada, cheia do Teu Espírito. Uma igreja composta de homens e mulheres santos, dispostos a viver de maneira honrada, de maneira que o nome de Jesus seja glorificado, a fim de que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Senhor que está nos céus. É o que te pedimos com o nosso coração quebrantado, fica entre nós e opera em nosso meio, em nome de Jesus, Senhor Deus. Amém. Fiel Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Vamos juntos? Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és